Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo Gênio e Dor, 1935. Os êxtases musicais, como a visão do místico e a contemplação do pensador, são portas abertas ao infinito. Quando o gênio cria, a existência revela-se, então, inegável, porque naquele momento ela se acha visivelmente em ação. Escutamos estupefatos aquela voz que não possui timbre humano surgindo do mundo do eterno. Nos arrebatamentos, o pensador sente a verdade, o místico, a bondade e o amor, o artista, a beleza. O arrebatamento, porém, é sempre o mesmo e constitui a nota fundamental do mesmo fenômeno, um ausentar-se da Terra e um atingir outras esferas, manifestações que parecem sonhos irreais, porque são super-reais, mas verdadeiros, pois a alma humana as tem admirado em todos os tempos, prendendo-se-lhes irresistivelmente. Todas as altas revelações do espírito, por enquanto tidas pela ciência como anormais, somente porque são supranormais e não produto da cinzenta mediocridade, indiscutivelmente exercem fascinação, mesmo no ser mais evoluído. São centelhas descidas diretamente do céu, sem o uso da razão. A alma as reconhece e as absorve na sua avidez, servem-lhe de alimento. A alma humana tem de ser analisada, não no tipo medíocre, onde permanece adormecida, em estado embrionário, mas no gênio, que prepara a sua maturidade e excede, ultrapassando muitas vezes os limites do inconcebível. Somente neste ela se manifesta em toda a sua plenitude, conseguindo superar a vida orgânica, superar-se do corpo e enfrentar o além. É assim que o gênio, seja artista, místico, pensador, seja musicista, santo, herói ou condutor, encontra-se no momento em que age como tal, num estado de ativa e consciente mediunidade. Quando Chopin compõe ao piano Maorquino os famosos prelúdios na Catrucha de Valdemose, com certeza via fantasmas vagando de cena em cena, talvez os monges do velho convento. George Sand escreve: ao regressar às 10 horas da noite, encontro-o pálido, os olhos cerrados e os cabelos sobre a testa, diante de seu piano. Era necessário algum momento para se reconhecer a si próprio. Fazia esforço para subir e tocava coisas sublimes que havia composto durante nossa ausência. Executava o seu prelúdio chorando. Quando nos viu entrar, soltou um grito estranho e disse, depois, com ar confuso e tom misterioso: "Ah, eu sabia perfeitamente que vocês estavam mortos." Não distinguindo mais o sonho da realidade, acalmou-se e quase adormeceu ao piano, persuadido de que também ele estava morto. O eco da tempestade dos elementos se transformava na sua alma em tempestade de ideias e de sentimentos. Naquele estado de transe, a sua alma alcançava as raízes da vida e a profundidade dos fenômenos, onde se encontra a essência, onde o todo é uno. Quando Chopin improvisava, sempre em presença de um restrito público de amigos, mandava reduzir as luzes, recolhia-se e procurava a nota azul, que se pode chamar a nota de sintonização entre a sua e a alma alheia. Notamos a paralisação do fenômeno inspirativo diante de um público heterogêneo e de estranhos não sintonizados, dos quais Chopin sempre fugia, fenômeno esse semelhante ao do círculo mediúnico. Daí deveria resultar a música. A mediunidade física é um estado de passividade diante das forças do além, que interferem quando e como desejam, dominando o fenômeno. A mediunidade inspirativa é, ao invés, um estado de máxima atividade e consciência perante as forças que ela penetra e domina. São os dois extremos.
o médium ativo, consciente do próprio trabalho, dono das forças que governam ativamente, ousa bater às portas do mistério para interrogá-lo. Elas não se abrem frequentemente a não ser diante de um apelo desesperado ou de uma paixão violenta, capaz de romper os segredos zelosamente defendidos pela lei. É necessário muitas vezes a coragem sensata, a vontade desesperada, o impulso frenético de uma dor imensa, o ímpeto da fé que não mede a profundidade do abismo. Então, apenas as portas se abrem e as fronteiras do inconcebível apresentam dilatações repentinas, quase tímidas. O gênio, num gesto supremo, levanta-se sobre as muletas da dor, sofrendo, vacilando na figura gigantesca, fixa o olhar no inconcebível e vê. Ele mesmo ignora sua grandeza no átimo da concepção, porque se unificou com o todo. O seu gesto potente assaltou de improviso o coração do mistério, que estremeceu e respondeu à voz da dor e do amor. Então, um rasgo do infinito lampejou sobre a terra. Desejaria passar em revista a vida de muitos gênios para demonstrar que esse tipo de mediunidade consciente e ativa, a mais alta e a mais verdadeira, é neles normal. A maturidade avançada desses seres, completa desde a mais tenra idade, explosiva no seu aspecto típico, sem a preparação humana, antecedente a qualquer existência, a qualquer tirocínio, mostra-nos a sua preexistência e outras formas de vida. Períodos de formação sem os quais nada se cria por uma lei de proporcionalidade entre o efeito e a causa. O atavismo é absolutamente insuficiente para demonstrar tais florescências de exceção no campo de mediocridade. Tudo isso reforça o conceito e oferece a prova de que a vida não é senão a passagem da alma proveniente de algum plano em direção a outro plano. Os medíocres não conseguem encontrar essas provas em si tão evidentes, porque são os verdadeiros cidadãos da Terra, suficientemente selvagens e insensíveis para viver nela comodamente. Porque a vida dos gênios é frequentemente argamassada na dor? Porque o destino se lhes apresenta como inexorável concatenação de provas convergentes, muitas vezes sobre o ponto mais vital do seu próprio gênio. Talvez porque este é também o ponto de maior força de provas maiores do que as médias, para que a alma possa encontrar uma resistência adequada à sua grandeza, um testemunho proporcional à sua elevação, provas específicas para que a alma se exercite pelo lado de sua maior potência. Certamente, estas explanações não se alcançam pelos conceitos comuns de uma vida exterior que visa apenas o prazer. Somente assim podemos explicar a surdez de Beethoven, a tuberculose de Chopin, a cegueira de Milton, um Leopardi disforme e sofredor, um Schubert, um Mussorgsky atormentados, um Nietzsche e um Poe loucos. Convido a ciência para explicar-me por que a moléstia, a deficiência orgânica possa dar tanta força ao espírito, tanta fecundidade ao pensamento, tanta saúde e potência à personalidade. Ou, em outros termos, por que razão o patológico pode conter o supranormal? O conceito de uma crueldade do destino é, portanto, blasfêmia contra a divindade. O conceito de uma insuficiência diretiva ou de uma casualidade caótica é simplesmente pueril num organismo universal tão preciso. Explica-se tudo, porém, pelo conceito ainda mais amplo. A dor é a estrada mestra de toda a ascensão espiritual que não pode ser conquistada sem fadiga. A dor prepara o caminho às profundas introspecções, revela o que se encontra além da superfície, desperta o espírito que poderia fatalmente adormecer no bem-estar. Somente a contínua ginástica que lhe desenvolve as melhores qualidades. Embora a natureza humana inferior sofra e se revolte,
A dor é, todavia, salutar e fecunda maceração que purifica e multiplica todas as forças do espírito. Somente a dor sabe desnudar a alma e arrancar-lhe aquele grito que não admite mentira. A reação à dor é certamente diferente em cada indivíduo, revelando-lhe sempre a natureza íntima. Das 3 cruzes iguais sobre o Gólgota partiram 3 gritos diferentes. No bruto, o grito e brutal. No grande, o grito e sublime. Então, a dor é santa e abençoada, porque revelou a beleza de uma alma. Dessa maneira, a dor martela os espíritos gigantes com força gigantesca para levá-los à ascensão gigantescamente pura. Ressonâncias profundas devem produzir nestes hipertróficos do pensamento e do sofrimento os golpes duríssimos do destino. Evidentemente, suas obras foram criadas entre os espasmos de uma grande dor. Por isso, puderam dizer: eu espero que a minha dor venha, porque somente ela me poderá arrancar o grito da alma. Sentimos em tudo isso a força da criação, que tem na dor um açoite. Flagela o espírito, impede qualquer repouso, excita-lhe as mais profundas reações, valoriza-lhe o poder de ação. Assim se compreende a transhumanização que a dor, e somente ela, possui. Para o gênio, a vida humana não é senão preparação para uma vida mais alta. Os mesmos clarões que os cegam, a nós também nos atingem. A realização da vida não está aqui, embaixo, na morte, que não é o fim, mas libertação. Os gênios podem inverter os nossos conceitos humanos, porque pertencem a raças super-humanas, que não aparecem na Terra senão como exceção. Pobre Beethoven, conforme escrevia ele sobre si mesmo: este mundo não te proporciona felicidade, e somente nas regiões do ideal podes encontrar a paz. Que diferença entre o homem abençoado e o de sentimentos saciados! Nós, homens comuns, possuímos e sentimos mais fortemente no mais baixo do mundo animal, feito de lutas cruéis e violentas. Carregamos a verdade atávica do corpo, a tão conhecida lei da natureza. Somente secundariamente e com esforço alcançamos a mais alta verdade do espírito, que é para os gênios a verdadeira e espontânea lei da natureza. O tipo médio, debatendo-se nas formas inferiores de atividade, poderá criar, qualquer que seja a condição humana ou a riqueza, poderá saciar-se por um momento de toda a vaidade que a sua inexperiência deseja. Permanecerá, porém, sempre ligado e condenado a essa vaidade, fechando-se-lhe o acesso a outra alta esfera do pensamento, da qual o gênio, por mais trespassado e crucificado que se encontre, olhá-lo-á sempre com piedade. Quanto mais merecermos o céu, tanto mais incapazes e infelizes somos sobre a terra. A dor, nos grandes, assume também a forma de renúncia, que é o arrebatamento das formas superadas. O destino a impõe com inúmeros dissabores para que se acelere a evolução espiritual e se opere a transformação do amor humano em amor divino. O Calvário é a base natural do fenômeno da sublimação dos grandes. A renúncia dos prazeres humanos não é senão a expansão dos horizontes espirituais. O destino não é cruel. Não inflige a morte para dar vida maior e luminosidade à alma. Durch Sturm empor, arrastado para o alto pelo vendaval, dizia Beethoven no meio do furacão, sempre senhor do seu destino, mesmo no mais profundo sofrimento. O homem é verdadeiramente grande e viril nas lutas contra as forças titânicas do seu karma, nunca porém nas lutas contra os seus semelhantes. O destino da grei humana é frequentemente incolor. Há, entretanto, no alto, destinos titânicos que nos proporcionam o arrepio do infinito. Destinos que sobrepairam abismos nos quais se alteram regiões de terror, de paixões e de angústias, nos quais ribomba a tempestade de Deus.
destinos que os gigantes souberam agarrar pela goela para entrar em luta digna da sua grandeza. Eles podem dizer: venha, ó luta, para que eu possa bater-me e vencer.